vocês hoje, mas quando a gente fala sobre igreja urgente e está em volta de amigos, a gente desde ontem juntos, sorrindo, orando e falando sobre a igreja de Jesus, em volta de pessoas que a gente ama tanto e por uma causa tão nobre, isso nos faz, de fato, assim, aprender que nós somos igreja e que nós estamos aqui juntos pelo mesmo objetivo. E é muito importante, assim, a gente lembrar, enfatizar. Eu estava falando com o Davi Lago Quinhorro aqui, eu não precisava nem pregar mais, a hora da gente só sentar e ajoelhar aqui e orar, pedindo perdão, entendendo, eu acho que a vocação que cada um aqui sabe que tem, porque de fato nós sabemos o que precisamos fazer. Mas esse tema, assim, que tem ardido no coração, e hoje de manhã conversando com o Bibo, assim, ele falando que Deus colocou isso no coração dele, não é um tema só para a vida dele, o ministério dele, mas é um tema para a nossa história, para a nossa vida. E estar com o Davi Lago, com o Iorra, ver tantos amigos aqui em Fortaleza, em volta da mesa, sonhando com o reino de Deus, é muito importante, é muito legal. E eu estou muito feliz, de verdade, assim, fiquei muito constrangido com o que eu ouvi aqui, porque de fato, assim, a gente se sente tão pequeno, a gente precisa se arrepender. E eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você, que o Davi falou aqui sobre essa questão pastoral e ministerial, essas pregações aqui, elas não são simplesmente para vocês que estão aí, mas elas são para o nosso coração. Nós, como pastores, assim, a gente fica se tremendo aqui com essa oportunidade, ao mesmo tempo com essa responsabilidade que a gente tem para falar sobre a igreja de Jesus. E eu acho que isso que tem faltado na igreja brasileira, esse senso de urgência, entender que nós precisamos sofrer com o que tem acontecido. E essa incumbência, assim, que trouxeram para mim, para falar um pouco sobre a igreja, entendendo a sua cultura, ela é um desafio, de fato, muito importante, mas não é um tema que ele é isolado para a questão ministerial, pastoral, porque todos nós precisamos entender onde é que a gente está pisando. E eu sou casado há 10 anos, conheci minha esposa aqui em Fortaleza. Eu, o meu irmão e a minha irmã nos casamos, apesar de ser presbiteriano, graças a Deus, e o Johan falou da diferença, fomos predestinados a casar com 3 batistas da IBC. E somos felizes e conseguimos viver em muita paz. Então, Fortaleza faz parte da nossa história, assim, e estar aqui hoje de novo, sempre revendo amigos, é muito bom. E eu fui pai agora de novo, há 2 meses e meio da Estezinha, que vai ser freira, apesar de eu ser cristão. E o Luca, que tem 3 anos e 9 meses. A gente já achou um convento no interior da Bahia. Quando ela tiver 6 anos, ela vai ser enviada para lá para começar a ser treinada. E vindo para cá, Deus falou profundamente comigo, irmãos, porque uma das maiores dificuldades que existem quando você se torna pai pela segunda vez, muita gente pergunta assim, qual é o maior desafio? Eu falei assim, o maior desafio que existe, cara, é fazer com que o seu filho não se sinta assim, descartado ou escanteado. Então a gente fez todo um trabalho com o Luca, perguntando o que ele queria que a irmã dele, porque a irmã dele entendia já o que ele queria, o que a irmã dele gostaria, o que ele gostaria que a irmã dele trouxesse para ele quando nascesse. E a minha filha nasceu em novembro e meu filho pediu um ovo de Páscoa. E fomos então atrás daquelas coisas para fazer o ovo de Páscoa, fizemos o ovo de Páscoa. E a preocupação que a gente tinha, graças a Deus, foi resolvida. O Luca não tem ciúmes ou inveja da irmã. Mas o Luca, por ser infantil e ser uma criança, falta a ele muita sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, assim, precisamente, irmãos, quando eu amo minha filha Esther, mas a hora que eu mais amo disparado é ela que ela está dormindo. E eu não sou machista, então assim, eu participo muito da troca de fralda, acordar madrugada para minha esposa. Nesses 2 meses e meio, um dia eu fiz isso já. Mas nesse dia que eu coloquei, tô brincando, irmãos. Nesse dia que eu fiz, nesses dias que eu tenho feito a Esther dormir, na verdade faz uns 3 dias, o Luca ama tanto a Esther que falta a ele sensibilidade na hora que eu estou quase fazendo a Esther dormir. Então não importa, a hora que você chega com a Esther no colo, ele vai e ele fala com a voz assim meio que de bebê. Então ele, papai, eu quero ver a Esther. E quando ele se aproxima, ele aproxima mesmo e fala, oi, Estherzinha! E há 3 dias atrás eu estava fazendo a Esther dormir, e ela estava no meu colo, e eu fazendo aquela coisa, e orando, o Espírito Santo vem nessa hora, que ela precisa dormir, e não dorme, aí você dá o leite, porque minha esposa não conseguiu uma alimentação exclusiva, então tem mamadeira, isso é um trabalho maior para o pai, porque agora tem como dividir tarefa, não é só o peito, mas depois ela quase dormir, você precisa fazer arrotar, que é outra complicação, porque aí você acorda a criança,
E ela já tinha mamado, estava tudo preparado, estava dormindo. O Lucas sai correndo da sala e pula em cima da nossa cama. Esther! E quando ele fez isso, irmãos, todo o trabalho de quase meia hora, ele é jogado por água abaixo. E a minha vontade, quando eu olho aquilo, é falar assim: você é um insensível. Você é muito infantil, meu filho. Você não está vendo porque sua irmã... Você sabe que é meia hora... Você acha que meia hora é pouco. Pega um negócio meia hora e chacoalha, irmão. É muito trabalho. Minha vontade era falar isso para meu filho, mas ao mesmo tempo eu preciso ter sensibilidade para que ele não se sinta escanteado. E eu tento agora tratar como pai, porque eu tenho maturidade e ele não tem. Filho, fala mais calmo com a sua irmã. Ela estava quase dormindo e por dentro assim, desgraçado. Mas ele não tem sensibilidade para enxergar o quão tenso é aquele momento. E quando a gente fala sobre a igreja engajada com a cultura, e uma igreja em todos os aspectos que o Johan e o Davi falou, nos falta muita sensibilidade para enxergar onde é que a gente está. Nos falta uma leitura, como o Davi falou, crítica. A gente tem visto essa desgraça aconteceu em BH, e acabei, quando eu peguei o celular que agora, um amigo meu falou assim: esse povo tem que ser soterrado mesmo pelas escolhas dos parlamentares que foi feita. A gente não tem sensibilidade como igreja. Nós não conseguimos, e parece idiota assim alguém, e eu falei assim: cara, eu não acredito que você escreveu isso, por favor apague. Um amigo meu que mora em São Paulo. Nos falta sensibilidade ou uma leitura de onde nós estamos, porque o nosso papel como cristão, e a gente foi concebido às vezes, a grande maioria talvez já com pais crentes, é replicar o que nossos pais fizeram. E amém pelas igrejas históricas. Eu sou fruto da igreja histórica, aprendi a Bíblia na escola bíblica dominical, mas a gente vive num mundo diferente. E quando a gente fala sobre cultura, irmãos, é entender de fato, enxergar aonde Deus quer nos colocar, e a nossa vocação tem que ser usada para a glória de Deus, amém? E quando a gente fala sobre isso, irmãos, é necessário, antes que a gente chegue assim: o que eu posso fazer como igreja? Peraí, quem sou eu? Eu preciso entender onde é que eu estou. Porque o problema no Brasil, irmãos, não é o número de crentes, mas é uma igreja que não entendeu o que é ser igreja. Quando nós estamos crescendo, o que o Davi acabou de falar aqui, a gente está chegando já a quase 30% da população, daqui a pouco mais de um quarto, na verdade, quase 30%. E você fala assim: a conta não fecha. E o que nós vemos hoje no Brasil é uma discussão, desculpa, mas assim, às vezes idiota, na busca ou em um pressuposto de senso de justiça pessoal, não da justiça de Deus para com o próximo. E essa igreja que vive nessa eminência de entender o seu papel com muita urgência, é uma igreja que precisa ter sensibilidade, que precisa olhar para Esther e falar assim: eu não vou gritar aqui agora, mas nós somos como Luca, nós somos infantilizados, nós replicamos várias coisas dos nossos pais, uma eclesiologia que ela não se renova em termos de entender o seu contexto. Não estou falando que a Bíblia ela vai se adequar, mas nós como igreja, nessa urgência, precisamos entender, irmãos, o que nós precisamos fazer. E eu queria compartilhar um texto com vocês, Atos capítulo 17, porque ela introduz para mim algo assim muito prático na história do talvez o maior missionário que nós conhecemos. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, porque é a primeira chegada de Paulo na capital da Grécia, em Atenas. Ele não esperava chegar lá do jeito que ele chegou, mas Paulo chega ali e nos ensina muito sobre a questão cultural e do envolvimento eclesiástico da igreja, do Paulo que entendeu que o seu chamado, a sua vocação era a plantação do evangelho, não só como um movimento de uma organização, mas como um ministério de evangelismo, de missão. E Paulo chega então ali e nos ensina muito aqui, nesse livro que Lucas, o grande médico, escreve, Atos capítulo 17, versículo 16, ele relata dessa forma: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir entre eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para a reunião no Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Amém? Vamos parar por aqui. Essa é a primeira estada de Paulo em Atenas, ela é rápida. Paulo chega depois de uma perseguição, uma região chamada Bereia,
E Paulo, então, ele é levado por dois dos seus amigos, Timóteo e Silas, onde Paulo, mais uma vez, está prestes a morrer ou sofrer pela sua fé. Se você lembrar um pouco da história do apóstolo Paulo, depois que ele se converte, Paulo começa a evangelizar não só para os judeus, ele começa a fazer a viagem. A primeira viagem do apóstolo Paulo, capítulo 14 de Atos, Paulo chega na região chamada Pisídia, Antioquia da Pisídia, ele chega numa cidade chamada Icônio, Paulo é apedrejado, Paulo quase morre, Paulo levanta e continua o seu ministério. Paulo sempre sonhou chegar em Roma e Atenas, porque era a capital bélica, era também o centro de pensamento, apesar que a Grécia agora já estava no início de declínio. Se você for estudar um pouco a história da Grécia, os aqueus, Eólios, Jonos e os dórios, você vai entender, e a gente até hoje tem muito reflexo do pensamento, da filosofia, tem muita coisa que a gente usa na escola de Platão, de Aristóteles entre outras, mas ainda agora já estava começando em um declínio. Mas se você for estudar a história, você vai ouvir muito falar sobre o poder, né? Os gregos, os romanos, a Roma, porque era o maior, digamos assim, arsenal bélico ou de força em termos de proteção. Eles mesmos são responsáveis, em certo sentido, por matar o rei dos judeus, porque como é que alguém pode revogar para si ser o rei? Não existe essa história. E os gregos? Mas Paulo chega, tenho certeza, de uma maneira que ele não planejava, em Atenas e em Roma. Mas essa chegada de Paulo em Atenas, ela nos ensina muito quando a gente fala sobre cultura, sobre entender o contexto, sobre ser uma igreja inserida, aonde entende onde ela está sendo plantada, ou o contexto que a cidade está vivendo. O que nós estamos fazendo aqui sobre essa igreja emergente, falando desses dias de Fortaleza, todos vocês conseguem fazer uma leitura que existe um caos instalado no estado do Ceará. Isso é uma leitura cultural. Agora, tem vários aspectos da cultura que nós podemos tratar, e ser mais preciso aqui, mas eu queria tratar sobre uma questão que todos nós, em certo sentido, vamos ser enviados para a nossa Atenas. A Atenas é o nosso campo missional, onde nós precisamos fazer uma leitura cultural e entender como Deus pode agir, apesar de quem eu sou. E quando Paulo chega ali, nesse primeiro versículo 16 que nós lemos, Paulo ele vai começar com 4, digamos assim, pontos ou 4 lições que nós poderíamos tirar do versículo 16. Porque Paulo, quando chega ali, de versículo 16, diz que enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Presta atenção, irmãos. Quando a gente fala de urgência, em certo sentido, Paulo foi o maior oportunista da história. Oportunista a gente normalmente trata com um sentido pejorativo, mas oportunista significa, em certo sentido, aquele que aproveita as oportunidades. Paulo, então, depois que ele percebe que ele estava vivendo, o Saulo ainda, não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua vontade, ele tenta agora remir o seu tempo, e ele é o maior pregador, onde ele vai falar sobre Jesus. Paulo, então, sabe dessa emergência, dessa urgência da proclamação do Evangelho. Engraçado que Paulo chega em Atenas, irmãos, não foi com seus amigos, mas os seus amigos ficam na Bereia e ele chega lá sem ninguém. Silas e Timóteo ficam e Paulo chega em Atenas sozinho. E quando a gente fala de urgência, Paulo entendia isso. Paulo não fez o que talvez eu e você faríamos. Deixa eu esperar meus amigos chegarem para depois tomar o próximo passo. Mas Paulo entende esse senso de urgência e fala assim, eu preciso aproveitar as oportunidades. E Paulo então se aproxima do centro cultural e Paulo faz o primeiro movimento, que é a observação cultural. Paulo, quando ele olha, ele percebe de imediato que os homens estão adorando, existia, na verdade, uma floresta de imagens em cada esquina de Atenas, onde as pessoas, elas talvez passavam e, em certo sentido, faziam um sinal da cruz. Elas veneravam aquelas estátuas. Paulo, então, começa a fazer a primeira coisa, digamos assim, onde, quando a gente fala sobre algo ser mais rabuscado, intenso, ou entender o seu papel cultural, é fazer essa observação. Onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui? E Paulo, então, começa a entender que aquele povo estava ali adorando alguns ídolos. Havia, na verdade, em Atenas, uma verdadeira floresta de imagens que foram construídas pelos homens. Um escritor americano, um teólogo chamado Arnold, ele comenta o seguinte, abre aspas, Paulo apreciava as estátuas de mármore, mas considerava os homens de carne e osso ainda mais valiosos. Você fala assim, poxa, que profundo. É muito profundo se você for entender o contexto da Grécia Antiga. Porque as mulheres eram tidas como escórias, assim como as crianças.
o índice de homossexualidade era muito intenso, porque os homens não queriam se rebaixar, inclusive em seus prazeres. Ou seja, agora, Paulo, quando começa a perceber que aqueles homens de carne e osso achavam aquelas estátuas mais importantes do que pessoas humanas. Aquelas estátuas feitas por pessoas de carne e osso, de mármore lindas, eram mais importantes do que as pessoas de carne e osso. Agora, Paulo, depois que ele percebe isso, ele faz uma observação. Paulo passa por um segundo processo cultural, e digamos assim, que a gente precisa entender isso, que é um processo de avaliação, que digamos assim, é um estágio um pouco mais profundo do que a observação. Paulo, então, depois que ele observa, e quando a gente chega na nossa Atenas, o que está acontecendo aqui? Rapaz, está uma bagunça, eu estou vendo algumas estátuas. Paulo fala assim, deixa agora eu ter uma avaliação crítica, deixa eu tentar aqui levantar alguns pontos precisos, para que eu possa tomar atitude como igreja ou como cidadão. E nessa avaliação, Paulo agora vai perceber uma coisa, que foi, digamos assim, de onde ele partiu. Existe um problema seríssimo, e aí ele poderia talvez destacar em duas palavras: domínio da idolatria. Existia um domínio da idolatria onde o povo, todo mundo tinha aquelas estátuas como seus próprios deuses. Você fala assim, mas o que isso tem a ver com a nossa sociedade hoje em dia? Tem tudo a ver, irmãos. Porque todos nós temos dificuldade de deixar de ser idólatras. Nós estamos vivendo numa igreja, e é preocupante no nosso caso, porque é uma igreja que é idólatra. Porque, veja bem, eu vou aqui tentar ser bem prático. No seu planejamento de 2019, eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que ser pragmáticos, a gente tem que falar, eu quero fazer isso, estudar. Mas você percebe que Deus só entra na história para que você peça a bênção, para que Ele possa abençoar o plano que você fez, sem perguntar para Ele o que você deveria ter feito. Então Deus, em certo sentido, Ele se torna um movimento no meio do caminho, no qual você vai usar, pedindo a Ele para que realize o seu sonho. Você percebe que, sem querer, a igreja brasileira está vivendo uma crise, porque Deus se tornou um monumento no qual nós usamos para que nossos sonhos sejam realizados. Vem para cá, porque aqui tem um Deus que vai realizar o seu sonho. Sem querer, o que a igreja brasileira faz é tirar Deus do lugar onde Ele nunca deveria ter saído. E Deus é o fim em si mesmo. E Ele tira Deus e coloca Deus aqui no meio, para que através de Deus eu possa realizar meu sonho. O que você fez? Aquele seu sonho se torna o seu Deus. E Deus agora se torna, na verdade, um ídolo pelo qual você vai orar, você vai rezar, você vai dar o seu dízimo e você vai falar assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo para que meu sonho se realize. Idolatria é isso. É eu tirar Deus de um lugar onde Ele nunca deveria ter saído e coloco Deus aonde Ele nunca deveria estar. Deus agora saiu de ser um lugar, um fim em si mesmo, e se tornou um meio pelo qual nós encontramos alguma coisa. E sabe o que significa isso, irmãos? Na hora da frustração, que você não alcança o seu Deus, que talvez é o seu sonho, você se frustra. Você dá um tiro na cabeça. Você fala assim, onde é que você estava, Deus? Falou assim, cara, você me tirou de um lugar onde nunca deveria ter saído. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando que a gente pode pedir para que Deus realize nosso sonho. Mas quando eu falo sobre igreja urgente, e em nome de Jesus, assim, quero que você entenda isso, é que não existe estratégia, não existe nada que preceda o nosso relacionamento real com Jesus. E um dos grandes problemas nossos é que nós não conhecemos a Bíblia, irmãos. A nossa geração não estuda. Ela quer ter um Deus que realize o sonho, mas não quer se aprofundar. A gente não quer ter, de fato, assim, um relacionamento real com Jesus. E a despeito das coisas que não funcionam como a gente espera, a gente se torna crente imaturo. E aí a gente fica frustrado. E sai da igreja A para a igreja B, por quê? Deixa eu ir buscar o meu milagre, você não pede um culto de oração. Essa é a nossa geração. Isso é uma leitura cultural, o que tem acontecido na igreja brasileira. E eu, assim, queria abrir aqui um parênteses aqui para contar uma história, porque eu estava lendo, comecei a ler a Bíblia de novo e cheguei na história de Enoque. E Enoque, você não tem muita evidência sobre quem é esse cara. O cara não conheceu a morte, mas diz só uma frase. Você vai ter 3 textos que falam de Enoque. Que Enoque fazia justiça, que Enoque era alguém que via e fazia tudo pela fé, que enxergava de verdade assim, a fé em Jesus Cristo. Mas Enoque, a esperança do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, mas disse que Enoque andava com Deus. E essa frase andar com Deus, para mim ela é muito forte. E se tem um princípio que eu estou levando para a minha vida esse ano de 2019, é assim, eu queria estar com Deus. Eu queria andar com Deus. Eu queria aprender e estar em Deus.
Mas e a crise? Não, eu estou em Deus. Eu não estou usando Deus como meio para alcançar alguma coisa, eu estou em Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu falei que abri aqui um parênteses aqui, é porque esse ano foi muito agitado a nossa igreja na Ponte. Nós começamos essa igreja 4 anos atrás, e um cara que chegou para mim há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, o Guilherme Alves, um pastor nosso lá, um cara advogado, salário bom, chegou assim e falou assim: não consigo mais lutar contra o chamado, vocação, eu quero largar tudo, quero ser pastor. Eu falei: você está doido, cara? Ele falou assim: não, eu quero. E ele começou a trabalhar conosco, que é um cara extraordinário, um homem de Deus. Só que no dia 31, irmãos, os pais dele, o pai, a mãe e os seus 2 irmãos, passaram a noite na casa dele em Boa Viagem. Eles moram no interior e foram para lá de Uber. E eles passaram aquele Réveillon de 31 para o dia 1. No dia 1, eles não foram para casa, na verdade, naquela madrugada, dormiram na casa do Guilherme Alves. Eles almoçaram. Quando deu 6 da tarde, ele pediu o Uber para que seus pais levassem para casa. E quando deu mais ou menos 7h30, os pais não tinham chegado em casa. E a gente descobre então que o Uber sofreu um acidente e que o pai, a mãe e os 2 irmãos do Guilherme Alves morreram naquele acidente de carro. E quando eu vi aquilo, era 10 da noite, irmão, eu saí correndo de casa. Eu liguei para ele, porque eu perdi um irmão no acidente de carro. Eu falei assim: não vai no local, vai para outro lugar. Ele foi lá só para confirmar se tinha acontecido aquilo mesmo. A gente se encontra no estacionamento de um shopping lá em Recife, fechado já. E, irmãos, quando eu chego para abraçar aquele cara, e eu estava desesperado, eu e o outro pastor, o Rodrigo, o Digo, a gente chorando no carro. Meu Deus, e agora? Sobrou ninguém. Quando eu chego naquele estacionamento, eu vejo o Guilherme Alves, ele se aproxima de mim e chorando ele fala assim: Gui, Deus é muito perfeito, cara. Eu falei: como é que é, meu irmão? Eu não falei isso. Deus é perfeito demais, cara. Pô, cara, ele preparou tudo direitinho. Meu pai não sai de casa. Ele passou o Réveillon lá em casa ontem. Hoje de manhã a gente acordou, tomou café, foi na praia. A gente almoçou lá em casa e ele saiu com a minha camisa. Deus é perfeito, cara. Irmãos, só quem consegue ter uma atitude como essa, num momento como esse, não é alguém que usa Deus como meio do caminho para alcançar alguma coisa, mas é alguém que está em Deus. É alguém que, eu perdi meu pai, mas onde é que você está? Eu estou em Deus. Mas está acontecendo? O mundo está acabando, cara. Eu estou em Deus. E quando a gente fala sobre isso, irmão, sobre não só essa observação, essa avaliação que Paulo faz, a igreja do Brasil, por mais que essa palavra seja forte, mas é uma igreja idólatra, onde a gente está usando alguma coisa, Deus como meio pelo qual a gente vai ser feliz. E se você não encontrar contentamento, e Paulo fala, o problema desse povo é as estátuas, mas é o problema de hoje, irmãos. E essa leitura cultural ela é importante, porque depois Paulo fala sobre um terceiro aspecto. Olha o que Paulo diz aqui. Ele fala o seguinte: Paulo ficou profundamente indignado. E a palavra aqui no grego koiné é parachuno, que significa o seu espírito se revoltava. Você sabe quando algo vai ser urgente na sua vida? É quando você começar a ficar desesperado. Presta atenção, não levanta a mão. Mas quantos aqui prometeram que iam emagrecer nesse ano não começaram ainda? Agora presta atenção, se você fosse para um cardiologista e fizesse um exame lá e falasse assim: se você não emagrecer em 30 dias, você vai morrer. Você percebe agora que aquilo seria um incômodo, que você perderia o sono e você começaria a emagrecer muito rápido. E sabe por quê? Porque houve agora uma tensão. A Bíblia fala sobre procrastinação, e procrastinação significa deixar para amanhã aquilo que a gente sabe que é urgente e que precisa fazer hoje. E quando Paulo fala aqui sobre o seu espírito se revoltava, irmãos, toda terça-feira, quando a gente começa o nosso culto lá entre os pastores da igreja, pergunta assim: estão perdendo sono com o quê? E quando eu escuto um pastor de igreja local falar assim: cara, Deus tem sido maravilhoso, eu tenho dormido tranquilamente, não tenho me preocupado, eu falo assim: tem alguma coisa errada. Nenhum sonho seu será realizado enquanto você conseguir dormir tranquilamente, enquanto você conseguir pensar no problema e falar assim: eu tenho pai em Jesus, eu não tenho preocupação. Porque presta atenção, irmãos, quando Paulo fala sobre o seu espírito se revoltar, é o senso de urgência. Ela fala assim: esse povo de Atenas está morrendo, vai tudo para o inferno, e eu preciso aqui, urgentemente, depois da leitura cultural,
apresentar para eles o evangelho de Cristo Jesus. Porque eu já fiz observação, avaliação, esse povo é idólatra. E Paulo, irmãos, enquanto a gente não chorar pelos perdidos, a história que o Ian contou aqui, dá raiva às vezes que aquele cara tem que sair de casa porque sua filha foi assaltada, mas fala assim: Senhor, mata o meu interior aqui porque eu sou um desgraçado. Enquanto você não perder o sono por um projeto, um sonho que você tem, irmãos, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu fico desesperado, e eu quero, assim, em nome de Jesus, isso aqui não é exagero meu, mas eu tenho aprendido a usar cada vez mais algumas frustrações, esse espírito que se revolta, porque eu começo a entender o quão urgente é a nossa história, a nossa vocação, a nossa igreja, o nosso chamado. E a gente começou essa igreja lá em casa, a Ponte, há 4 anos atrás, e a gente tem uma visão onde nós fomos plantar a igreja no centro histórico do Recife Antigo, onde não é fácil plantar a igreja, onde não existe, digamos assim, além da comunidade, mas talvez os moradores que iriam trazer o dízimo, a oferta para a igreja crescer. É um lugar onde é perigoso. Mas a gente falou assim: vamos começar a igreja, não tem igreja. Entendemos um pouco o contexto cultural, aonde nós vimos a guerra dos portugueses, holandeses, as igrejas reformadas foram expulsas dali do Recife Antigo. Vamos começar a igreja reformada no coração do Recife Antigo. Começamos então um grupo pequeno, um estudo de fotografia. Depois de 4 meses a gente pegou e foi convidado. A gente, na verdade, assim, o cara que era o dono falou assim: irmão, está ficando difícil ir para o 3º culto pela manhã, porque era o 3º andar de um estudo de fotografia, onde à tarde tinha ensaio de maracatu embaixo, era um barulho assim muito alto. A gente tinha culto 9, 11, ia ter que puxar um culto para as 8, assim, vamos procurar um galpão. A gente foi procurar um galpão na Redondeza, encontramos um galpão de 1932. Esse galpão, irmãos, a primeira vez que eu entrei nesse galpão, a nossa entrada financeira mensal era gigantesca, R$5.000. E a gente entrava, isso era o dízimo da congregação inteira. E a gente foi procurar então um galpão, eu vi o aluga, lá, liguei pro cara, o cara fez: você está procurando em volta de quanto? Eu falei assim: de graça seria interessante. O cara: não, é sério, é o quê? Eu falei: é a igreja. O cara: pô, pastor, tem um lugar massa aí, esse lugar é massa, quanto é que é? 10 mil. Eu falei assim: nem vem aqui. Não, você não tem fé não? O cara me desafiou. O meu espírito se revoltou. Vem agora aqui, você vai ver. E ele chegou lá, e quando a gente foi entrar pela primeira vez no galpão, irmãos, quando eu fui pisar no galpão, uma mulherzinha chegou para mim e falou assim: vai ser o que aí? Eu falei assim: talvez uma igreja. Igreja, eu queria dizer uma coisa para vocês: vocês não são bem-vindos aqui. A frente do galpão é para uma avenida grande no Recife, e a parte de trás tem a favela com o 2º pior IDH. E aí, irmão, sabe o que a igreja faz? A igreja que não faz um apurado teológico, é tudo que é de ruim, e ruim para nós também. Nosso parâmetro é o seguinte: coisa ruim quem manda é o diabo, coisa boa quem? É Deus. Não é assim? Talvez alguns vão falar assim: está amarrado em nome de Jesus, está amarrado esse espírito. E quando eu vi aquela mulher falando, irmãos, eu falei assim: Deus, obrigado. Porque esse povo, eu não entendo o contexto desse povo. Eu perguntei para ela: mas por que eles não são bem-vindos? Porque os crentes vêm para cá, prometem um monte de coisa e nunca faz nada. Essa mulher está certa ou não na sua leitura cultural? Está certa. O problema dela é nosso, da igreja. É da igreja, irmãos. E ao invés de falar assim: o diabo usou essa mulher, eu falei assim: isso é Deus falando, porque esse nosso espírito precisa se revoltar com essa situação. E aí eu falei assim: rapaz, irmã, ela não me chama de irmã não, que eu não sou irmã. Eu falei assim: tá joia, um bom dia para a senhora. E nesses 4 anos, irmãos, a igreja começou a crescer, e nós entendemos que não adiantava fazer entrega de cesta básica, algumas coisas pontuais. A comunidade precisava se sentir amada. E os grupos de relacionamento, o GR, célula, como é que você chama, começaram a crescer. Eu falei assim: irmãos, isso aqui está muito bom, mas assim, a nossa leitura aqui é para amenizar um pouco do sofrimento desses pobres aqui, pregar o evangelho puro e simples, mas assim, é um arco da nossa igreja: cultura, relacionamento e serviço. E aí, irmãos, a gente fez uma quadra, a gente fez uma praça. A igreja, cada grupo de relacionamento, boa viagem, vai levar o escorregador, o balanço, a parte de areia, você vai levar a parede escalada, você vai pintar. E num sábado de manhã a igreja estava lá dentro, construindo uma praça do lado da igreja católica. O padre me chamou e falou assim: ô pastor, tem como orar por mim, que eu estou passando por dificuldade. Eu orei pelo padre. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? O nome da praça é Dona Chiquinha.
primeira moradora do Pilar, que por acaso é a mãe da moça que falou que a gente não era bem-vindo, a Catarina. E ela assim, até então não ficou quebrantada. Ano passado a gente chamou os 3 clubes do Recife, o Sport, o Santa Cruz e o Náutico, e construímos 3 campos de futebol. A igreja foi para lá, a gente foi fazer ação lá, e a comunidade estava lá. Aí aconteceu, irmãos, que há uns 9 meses atrás, me ligaram madrugada e falaram assim, ia entrar na igreja, roubaram tudo. Chama a polícia, eu falei, não chama a polícia não, vou para aí. Antigamente a gente nem entrava com celular, hoje a gente já entra com celular, com carteira, com relógio, a hora que a gente quiser na comunidade. Aí a gente chegou lá, irmão, 7 da manhã, eu fui na casa do cara que eu sei que comanda. Meu pastor, eu falei assim, tudo bem, irmão, eu preciso de sua ajuda. Mas é claro, pastor, deixa eu botar a roupa aqui, tá cedo, bota aí. Eu preciso falar na igreja, já foi lá? Nunca fui lá, pastor, tô em dívida. E eu entrei na igreja com ele. Falei, você tem algum filho aqui? Rapaz, acho que eu tenho 7 ou 8 filhos que tem estudo aqui. Qual é a idade do seu filho? 4 anos. 4 anos é aqui, eu imagino. É uma escola de incentivo à leitura. 9 anos, sala de música. Na sala de leitura aqui tinha uma televisão, os caras levaram. Na sala de música, aqui tinha um cubo de guitarra de baixo que levaram. Ele ficou assim. Outro filho. E fui falando dos projetos que a gente fazia para a comunidade. E quando acabou, o cara falou assim, eu não acredito que mexeu na nossa igreja. Esse foi, pastor, me dá 20 minutos. Ele voltou. 20 minutos depois, irmãos, tinha tanta coisa que voltou que eu nem sabia que tinha roubado. E aí, irmãos, eu perguntei para aquele cara, falei assim, amigo, ele falou assim, primeira coisa, pastor, quem roubou isso aqui não foi gente da nossa comunidade. Você sabe que o povo trabalha com droga? Eu falei, é mesmo? E o povo pega coisa e troca lá. E assim, esses 2 homens, não sabe quem é. Inclusive tem uma televisão que roubaram. Você percebeu? Eu falei, não, uma sala, o cara sabia de tudo. Que essa televisão foi para outra favela. Vamos buscar, vai ter uma guerra. Eu falei assim, esquece a televisão. Inclusive, pastor, nós sabemos quem são esses 2. E nós vamos mostrar para ele quem é que manda. Eles vão morrer, pastor. Eu falei, em nome de Jesus, não faz isso. Aí eu perguntei para ele, falei assim, amigão, e o prejuízo? Como é que vai ficar esse prejuízo? Porque esse povo levou coisa, trocou. E eu nunca vou esquecer a frase daquele homem. 3 anos depois, aquela mulher ter frustrado nosso coração. Falou assim, prejuízo? Prejuízo seria a gente perder nossa igreja do nosso pai. Prejuízo seria você saindo daqui. Nossos filhos estudam aqui. Você percebe, irmãos, que muitas vezes a nossa história, a gente vai falar assim, o capeta tá me... Irmão, você agradece a Deus por algumas frustrações, porque enquanto não houver frustração, se Paulo não olhasse para Atenas e falasse assim, esse povo vai morrer porque é idólatra, eu vou perder meu sono. Você não vai ter esse senso de urgência, irmãos. A minha oração, em nome de Jesus, entenda, é para que a gente saia daqui meio chacoalhado e para que a gente perca o nosso sono. Porque olhar para o que o Brasil está vivendo e falar assim, é normal? A gente precisa chorar. É como o Davi falou, ele fica só reclamando na internet, irmãos. A gente tem vergonha do que está acontecendo no nosso país. E por isso que Paulo fala, o espírito se revoltava, aquilo que mexe no seu coração, irmão, fala, rapaz, isso aqui vai ser como combustível para fazer diferença. E Paulo parte de um princípio, o 4º ponto, eu preciso agora invadir esses espaços. Aí sabe o que Paulo faz? Primeiro passada de Paulo, eu vou aqui correr um pouquinho. Paulo vai na sinagoga com os judeus e gregos tementes a Deus. Paulo vai começar a pregar, irmãos, para os crentes lá de Atenas. Irmão, aí você fala assim, o que isso representa? Sabe o que representa? A nossa igreja, irmãos, o que chega de gente que fala assim, sai da minha igreja, vem aqui para a ponte, porque eu acho que essa igreja aqui é diferente. E eu sou pastor presbiteriano, mas a minha denominação está morrendo. Por causa dessa teologia tão engessada, onde o povo adora mais Calvino do que a Jesus. Isso dói meu coração. Ao mesmo tempo, existe uma graça barata pregada hoje em dia, onde o povo acha que é o seguinte, e o povo chega na ponta e fala assim, vamos para aquela igreja, porque lá tem, o teto é preto, tem fumaça, então assim, lá pode fazer tudo. Eu sempre falo, a gente tem teto preto, irmãos, porque se você é pobre, a melhor coisa para esconder coisa é teto preto.
o povo chega e fala assim, e a gente tem um monte, graças a Deus, inclusive se aqui tiver, você é muito bem-vindo em nome de Jesus, mas hoje virou essa moda, né? Onde a gente fica com medo e acha que a homossexualidade é um pecado pior do que o nosso. E aí vai juntando alguns clãs. E quando a gente vai pregar, irmão, a gente fala assim, olha, todo mundo aqui é bem-vindo. Mas enquanto você não buscar conhecer a Deus, esse seu pecado aí, você não percebe, você acha que espiritualidade, e é o que acontece hoje na igreja brasileira, vamos encher a igreja, porque espiritualidade é eu ser fiel no meu dízimo, é estar lotando a igreja, e não tem movimento nenhum a partir desse encontro, tem algo de errado. E quando Paulo discutia então aqui na sinagoga, irmãos, é para mostrar um princípio, que a teologia é importante, o conhecimento da palavra, porque muita gente chega na ponte e fala assim, a igreja é cultural, a igreja que entende o contexto da cidade, e não quer se aprofundar, não adianta de nada, porque você vai partir de outro senso de justiça, você vai partir de outros meios que você acha que você se conhece, que não é a palavra de Deus, e essa é a nossa base, nosso pilar, a nossa substância, é onde a gente vai conhecer mais sobre quem nós somos e o que nós podemos fazer a partir do conhecimento de quem Jesus é. E agora olha e fala assim, peraí, Paulo, o primeiro lugar que ele foi conversar na sinagoga com os gregos e gentios, tementes a Deus. Mas depois Paulo, aí ele começa, irmãos, a fazer algumas loucuras. Porque Paulo agora vai para a praça. E vai conversar agora com aqueles homens lá, e ele fala que especificamente, ele vai conversar com dois grupos de pessoas. Ele vai chegar e vai falar com os epicureus e com os estoicos. Os epicureus e estoicos, irmãos, seriam para nós hoje aquelas pessoas, desculpa falar isso daqui, mas que a igreja brasileira está celebrando que um homossexual, porque tem sido perseguido, está indo embora do Brasil. Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou falando aqui sobre partido político. A gente está celebrando desgraças. E é com esse povo que talvez a gente tenha nojo, que a gente fala assim, esse povo nunca sentaria na minha mesa, é que Paulo vai se encontrar. Porque os estoicos, os epicureus adoravam o Deus Epicúrio, e a busca pelo prazer da carne, era assim, se você tem vontade, faça o que você quiser. Os estoicos eram panteístas. Pense no povo, irmãos, que nós talvez teríamos dificuldade como crentes, sacerdotes. Não vamos sentar na roda dos escarnecedores. Então assim, a gente quer entender o mundo, irmãos. Por isso que Paulo fala, ele tinha base. Então, Paulo entendia, Paulo ia na sinagoga, ele pregava, ele tinha substância. Aí ele poderia ir na praça e conversar com os estoicos e epicureus. A nossa igreja hoje não tem nem base para conversar com qualquer religião. No meio do caminho a gente fica, eita, estou cheio de dúvida agora. Eu não conheço uma Bíblia. E sabe quem são os estoicos e epicureus, irmãos? Você vai ver várias histórias de estoicos e epicureus enraizadas na Bíblia. Lembra da história de Zaqueu? Era estoico e epicureu? Não. Era tipo 1. Porque presta atenção aqui, irmãos, uma igreja que entende o senso de urgência, o chamado dela é para aproximar e fazer o versículo que o Johan leu, o último versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, assim como o Pai nos reconciliou, Ele nos confia o ministério da reconciliação. É ser ponte, é ser travessia, é ser um momento de encontro. Você sabe o que acontece naquela história, irmãos? Que Zaqueu era tipo do estoico epicureu. Peraí, meu amigo, agora você quer se aproximar de Jesus? Você não vai se aproximar desse cara, não. Deixa eu fazer uma pergunta, quem você acha que era o povo que atrapalhava Zaqueu se aproximar de Jesus? Sabe quem era, irmãos? Eram os seguidores da época, era nós, era a igreja brasileira. Peraí, meu milagre vai chegar hoje, se não ligar, eu vou reclamar com o saque do céu. Eu vi esses dias a propaganda da igreja lá em Recife, venha para cá amanhã, porque se seu anjo da guarda não está funcionando, vai trocar o seu anjo da guarda. É nesse nível que a gente... Gente, estou falando sério. O desemprego está ganhando no Brasil, no céu também. Gabriel, o menino bateu a quina na cabeça, bateu a cabeça na quina, está demitido, vai lá, passa lá, pega suas contas. Você percebe aqui, irmãos? E o povo fica feliz quando Jesus vê Zaqueu e fala assim, ei, eu vou jantar na sua casa. O que o povo faz? Peraí, Jesus! A gente está vindo todo domingo para a igreja, a gente dá nosso dízimo,
É difícil trabalhar no ministério infantil. Agora o senhor vem para cá agora e fala que vai entrar na casa de Zaqueu. Você não sabe quem é Zaqueu? A mulher do fluxo de sangue, por ser impura, nunca poderia chegar em Jesus. E quem atrapalha ela chegar é a igreja da época, irmãos. Você percebe aqui, irmãos, que o nosso problema é que às vezes a gente é tão carente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 35, 36, 37. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos. A gente poderia sanar a nossa carência, compreendendo que ser mais do que vitorioso não é porque a gente agora vai ser uma pessoa que não vai sofrer complicações, mas é porque a obra já foi feita em Cristo Jesus naquela cruz. E Ele agora nos condiciona a sermos mais do que vitoriosos nele. Aí Paulo vai lá, irmãos, e conversa com os estoicos, com os epicureus, e os caras, você acha que fala assim, que legal, Paulo, gostei da sua abordagem. Os caras começam a tirar onda com ele. Que religião é essa que você está falando? Você parece um tagarelo, um papagaio. Você parece um idiota, cara. Mas presta atenção, uma igreja urgente, ela se deixa ser questionada. E existem perguntas, irmãos, que é impressionante, a igreja não tem resposta. E nós temos, irmãos. Nós podemos fazer a leitura para estarmos mais inseridos na cultura. Aí o pessoal fala assim, ô Paulo, peraí. Eu vou falar com os caras lá, mas você pode conversar então lá no Areópago. O Areópago, irmãos, era o lugar onde a cidadania era discutida, a política era discutida. E assim, eu acho que ninguém que está com raiva, nem o Davi Lago, nem o Iorra, nem eu, mas é revoltante, por isso que eu falo sobre o espírito se revoltar. Aquelas pessoas que representam os evangélicos na Câmara, meu Deus do céu. Eu estou falando que não tem pessoas sérias, eu conheço pessoas sérias. Mas é triste, irmãos. Sabe o que Paulo fez? Deixa eu ir lá conversar com esse povo. Deixa eles tirarem onda comigo, mas assim, esse povo vai entender o que é esse evangelho puro e simples. Porque eu fiz a observação, eu fiz a avaliação, o meu espírito se revoltava, e eu estou aqui em Atenas, o tempo está passando muito rápido. Eu vou conversar com os estoicos, com os epicureus, mas eu também vou lá no Areópago. Eu vou conversar com esse povo. A história, irmãos, ela é longa, mas depois você vai ver o que acontece por causa da disposição desse homem. O que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? Essa leitura cultural, de onde, em nome de Jesus, não fala assim, mas eu não sou pastor, isso aqui, essa mensagem é para o meu pastor, porque está falando de igreja. Não, todos nós estamos de frente com Atenas. Todos nós. Deixa eu fazer minha observação, minha avaliação, que o meu espírito possa se revoltar, porque eu quero ser a resposta e esperança para esse problema. Deixa eu ocupar os espaços. Eu vou na igreja, mas eu vou na praça pública, eu vou conversar com os estoicos, eu vou conversar com os epicureus. Eu queria terminar com uma história. Eu vi aqui o Léo, que já foi no Oxigênio em 2010. Um monte de... Quem que já foi no Oxigênio? Só para ter noção, na conferência Oxigênio. Vamos fazer aqui em Fortaleza esse ano. Ó. Não sei se você estava nessa edição, mas eu conheci um cara que mudou meu ministério, chamado Paulo Capelete. O Capelete. Até hoje eu não sei como é que fala. Macarrão. O Paulo contou no Oxigênio, que foi lá na arena pela primeira vez, falou assim, a experiência dele, que a casa dele em São Paulo, depois que ele se converteu, ele era um homem de negócio, ele vende tudo, e aí ele pega e fala assim, amor, eu fiz uma leitura, uma observação, uma avaliação, e eu preciso amar o povo que é mais rejeitado na sociedade. Os travestis, homossexuais, prostitutas, profissionais do sexo em geral. E a mulher dele é mais crente do que ele, que fala assim, amém. E quando eu estava em São Paulo, eu falei assim, eu preciso ver essa história, porque o Paulo falou que vendeu seu apartamento, comprou uma casa em é Santo André ou é São Bernardo, hein, Davi? Santo André, né? Capelete. Santo André. Eu liguei pro Paulo, eu falei, Paulo, posso ir na sua casa, eu quero ver essa história, porque tá meio mal contada, cara. Porque ele falou o seguinte, que na casa dele, depois que ele se converteu, você vai chegar lá, qualquer um de nós, e você pode entrar, porque não tem chave na fechadura. E nessa casa, onde é bastante grande, tem 2 andares, qualquer um entra lá, irmãos, para tomar café com esse pessoal. E essa pessoa, as pessoas que foram chamadas para serem amadas, são pessoas que nunca sentariam, talvez, na nossa mesa. Aí, irmãos,
Paulo, posso ir tomar café? Vem, leva alguma coisa, só não traz pão, porque pão é barato. Traz aí 1 quilo de mortadela, de salame, de coisa, de queijo. Tá bom, cara. Aqui ele vai precisar, se não comer hoje, come amanhã. Ele é bem assim. Eu cheguei naquela casa, irmãos, eu e minha esposa. E meu amigo Daniel. E quando eu chego lá, irmãos, de fato a porta já estava aberta. Eu entro e uma mesa grande, gigantesca, com um monte de gente sentada. E pensa num povo diferente da gente. E Paulo falou assim, tem um amigo meu que é pastor, que compartilha essa mensagem aqui. Eu falei assim, o que eu vou falar aqui? Eu me segurando, irmãos, para não chorar na frente daquele povo. Porque era um povo que nunca se sentaria na minha mesa. Eu comecei a pregar, falar algumas coisinhas, e quando acabou, eu falei sobre o amor do Pai. Um transexual se levanta e senta no colo do Carl Pelete. Pastor, você falou sobre o amor do Pai, eu queria dizer uma coisa. Eu nunca tive pai, nunca tive mãe. Mas esse cara aqui é meu pai. Depois o Paulo falou assim, você tem estômago forte aqui? Eu falei, tenho. Eu quero te levar onde é que a gente faz o ministério aqui. É no final de uma rua que tem uma fábrica chamada Curva do Saco. Por que Curva do Saco? Porque os homens ficam de fato com o saco escrotal para fora, se masturbando, porque vários clientes vão lá e contratam baseado no tamanho do pênis. Mulheres nuas. Tudo, irmãos, é a visão do final do mundo. Esse cara me ensina de maneira prática. Eu não estou falando que esse é o seu chamado, mas se aquilo é Atenas dele. O senso de urgência fez. Você está olhando para mim assim, pô pastor, mas você faria isso na sua casa? Não, irmãos. E por isso que eu fico constrangido, porque o Paulo, na sua primeira vez, na sua perseguição, quando quase morreu, ele se levanta, em Atos capítulo 14, versículo 22, ele fala, nós vamos fortalecer alguns discípulos, exortá-los para que ele permaneça firme na fé, nós vamos pregar o evangelho por simples. Eu posso passar por grande desgraça, mas já entendi, já fiz a leitura. A minha vida agora é para ser vivida para a glória de Deus, não importa mais agora mais nada. Eu perdi muito tempo fazendo besteira, não fazendo nada. E aí, irmãos, quando eu vi aquilo ali, um homem que fez uma observação, uma avaliação, o seu espírito se revoltou. E o princípio foi colocado em prática. Eu preciso ser Jesus para quem precisa. Eu preciso amar. E aí, quando eu cheguei em Recife, contei essa história, irmãos. Um amigo meu perguntou assim, mas espera aí, esse povo mora na casa dele? Sim. Mas espera aí, quem mora lá é quem de fato deu uma melhoradinha na vida e agora segue as regras. Não. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A casa está lá, irmãos, e uma igreja inteligente, cultural, que entende a urgência, quem consegue persuadir, irmãos, não é uma mensagem, não é um curso, mas é o Espírito Santo de Deus agindo através da minha vida e da sua vida, através do amor de Jesus na nossa história. E naquela casa o Paulo ficava brincando, esse aqui, pensa no cara dando trabalho, mas eu vou voltar, pai, não sei o quê, e ele vai trabalhar lá, mas ele vem dormir na casa onde ele tem segurança. O Espírito Santo que faz a obra, irmãos. Nessa urgência, nós precisamos entender, a igreja é resposta para um mundo que sofre quando ela está ancorada naquele que é o Salvador, o Criador da igreja. Ele é o Pai, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, irmãos. Não é organização, mas é esse Espírito que faz milagre. É nesse Espírito que nos encoraja a entender que nós precisamos fazer essa leitura e falar assim, eu preciso, como igreja, entender a urgência e fazer a minha leitura cultural. Todos nós somos apresentados a Atenas e a minha oração é para que você saia daqui com o seu coração pequeno assim. Que você saia daqui assim, Deus, tira o meu sono, para que através dessa frustração eu possa de fato ser a resposta para esse mundo que sofre. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa tarde. Porque o Senhor nos chamou aqui e nós queremos de fato, Deus, que essa agenda não é uma agenda nossa, mas ela foi uma agenda que nasceu no seu coração para que o confronto fosse feito, Pai. Para que entendêssemos essa
esse senso de urgência, porque Atenas está morrendo aí fora, Pai. E nessa urgência nós precisamos entender que nós somos chamados para expressar quem o Senhor é através da nossa história. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor nos incomode, para que essa frustração ela reproduza frutos que possam de fato alcançar as pessoas que precisam conhecer que só o Senhor é aquele que pode nos dar vida e vida em abundância. Senhor, esse encontro aqui é algo especial, sobrenatural, Pai. A nossa oração para que nesse dia o Senhor possa fazer a nossa vocação ser reaquecida, o nosso chamado, para que esse senso de urgência possa ser transformado em frutos, onde pessoas irão conhecer quem o Senhor é. Nós te louvamos pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Fala, galera, já é boa noite, né? Galera, meu nome é Oswaldo, eu sou da Presbiteriana Nova Jerusalém, ali na cidade de 2000, e fiquei com essa missão simples, né, de depois de todo mundo ter falado, chegar aqui e ter um fechamento, né, e falar um pouco sobre o que o Gui falou. E eu me lembro muito da experiência que eu tive no Oxigênio. Eu fui pro Oxigênio ano passado e eu voltei, sabe, você vai para lá, cara, e você é como se você tivesse 3 dias do que a gente teve aqui agora, 3 dias seguidos, os caras falando e falando sobre igreja e falando sobre essa igreja urgente. E cara, eu saí de lá com um mix assim de emoções. E eu voltei para Fortaleza, a gente levou um grupo de mais ou menos uns 15 jovens, muita gente foi num grupo junto com o pessoal da IBC, e a gente voltou. E quando eu voltei, eu fiquei me perguntando, cara, qual é o sentimento certo que eu tenho que sentir agora? Qual o sentimento que tem que vir no meu coração verdadeiramente para agora que eu estou voltando para Fortaleza, algo acontecer? E aí eu comecei a pensar assim, cara, o primeiro sentimento que pode vir no meu coração depois de ter escutado tudo isso é o sentimento de que eu estou fazendo tudo errado. Lá na Nova Jerusalém eu lidero os adolescentes e eu fiquei assim, cara, bicho, será que eu estou com o sentimento que está tudo errado e que eu estou fazendo é tudo errado? E aí Deus falou muito, muito forte ao meu coração e Ele disse assim, cara, não é esse sentimento que eu tenho, não quero que você sinta. E talvez é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Talvez muita gente saia incomodada daqui com tudo que escutou e que fica virando aqui no estômago. Mas Deus falou claramente para mim, que disse assim, cara, não é que você esteja fazendo tudo errado. É porque eu te criei com o potencial de fazer mais. E eu acho que é esse sentimento que depois de tudo que a gente escutou aqui, é o sentimento que a gente precisa sair daqui e dizer, cara, beleza, o que eu fiz até agora foi muito significativo, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer algo que realmente seja relevante, eu preciso fazer aquilo que o próprio Paulo fez, eu preciso observar, avaliar, o meu espírito precisa se incomodar por algo. E aí, eu lembro que ontem à noite eu fui buscar a galera no aeroporto, levei lá para casa onde eles estão dormindo, bati uma foto com todo mundo, postei no meu Instagram. E aí coloquei assim, cara, tá bom, galera, tá bom essa mesa aqui para vocês. E aí, uma das pessoas comentou lá no meu Instagram, cara, bicho, tu tá com essa galera aí, como é que tu se sente sentando com essa galera aí? Eu não entendi assim, né, botei aquelas pontinhas de interrogação, cara, porque esses caras aí estão fazendo coisas grandes, e estão fazendo coisas incríveis e tal, pelo Brasil e tal, e tu tá aqui em Fortaleza. E aí veio aquele sentimento assim de usar vários emojis assim para mandar pro cara, mas eu pensei, e aí cara, bicho, eu acho que esse senso de grandeza, quem tem é a gente. Eu me sinto em paz estar com os caras desse, porque eu sei que eles estão fazendo o que Deus mandou eles fazerem. E eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer.
Porque para a gente, nós conseguimos avaliar o senso de grandeza. Mas para Deus, cara, só existe a vontade dele. Não fique olhando para essa galera aqui como esses caras estão fazendo algo incrível e eu estou fazendo algo pequeno. Fique perguntando para Deus o que Deus quer fazer a partir da sua vida. Sabe? Os exemplos dessa galera são exemplos assim inspiradores de caras que estão escutando a voz de Deus e estão indo lá e estão fazendo aquilo que Deus está mandando. Porque como o Davi falou, o sopro vai ser o sopro, né? Mas esse mesmo sopro fez algo muito especial. Ele soprou nas nossas narinas e nos deu vida. E nós temos o poder do Espírito que age através de nós. Amém? Esses dias eu estava lendo um livro que eu faço um discipulado com a galera. E esse livro tá mexendo muito comigo. E nesse livro o autor fala algo sobre oração, que ele diz o seguinte: quando vocês forem orar, e eu queria desafiar a gente a fazer algo aqui, quando vocês forem orar, já orem agradecidos. Quando vocês forem orar para pedir algo para Deus, direcionamento, vontade, planos, todas as vezes que vocês forem colocar algo em oração, já orem com a certeza e com a gratidão de Deus. Porque independente se Ele realizar aquilo que você pediu, ou se Ele não realizar, a vontade dEle vai ser cumprida sobre a nossa vida. E a vontade dEle sempre vai ser melhor que a nossa. Ore, não com a certeza de que Deus vai fazer ou não aquilo que você quer, mas com a certeza de que aquilo que Ele vai fazer vai ser o melhor para a sua vida. Por isso eu queria te desafiar a fazer algo muito especial durante esse evento. A gente quer que você saia daqui com o coração inspirado pela palavra dessa galera, mas sabendo que Deus quer usar a sua vida claramente para fazer algo. Então eu queria que você pegasse aí papel, caneta, celular, o que você tiver, e você vai fazer algumas coisas simples. Primeiro, você vai pensar em algo que você vai fazer. Só tem uma regra antes de você escrever isso. Não pode ser algo na igreja. Quer dizer, não pode ser algo assim muito para dentro da igreja. Não pode ser com métier igrejês, crentez. Pode ser dentro da igreja, porque a igreja é um prédio que serve a sua comunidade e pode servir para tantas coisas. Então você vai fazer algo. Se não for na igreja, vai ser em algum lugar. Escreva algo que você vai fazer. Se você já tiver em mente, amém, escreva. Se você não tiver, você vai anotar o que eu estou pedindo para que você faça isso. Pense em algo que você vai fazer, que você vai lá olhar a sua cultura, você vai avaliar, o seu espírito vai se incomodar com aquilo e você vai fazer algo por isso. Segundo, eu não queria que você, anote aí, você não vai fazer isso sozinho. Você não vai fazer isso sozinho, você vai pensar em alguém que vai te ajudar. E aí ele pode ter múltiplas utilidades. Ele pode ser alguém com dinheiro que vai te ajudar e investir nesse teu sonho, nesse plano. Pode ser alguém que politicamente pode facilitar, sei lá, conseguir um ofício para você fazer algo na praça, alguma coisa do tipo. Você vai pensar em alguém, especificamente em alguém ou em algumas pessoas. E terceiro, nós vamos orar por isso. Porque, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos orar pedindo para que Deus faça a vontade dEle. E mesmo que não seja o que você está escrevendo aí, eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo a partir da sua vida. Porque nós vamos colocar isso diante de oração. E Deus vai fazer algo a partir da nossa vida. Porque Deus olha para a gente e diz assim: cara, você tem potencial de fazer mais, e mais, e mais. Porque a igreja precisa que a gente se mova e que o nosso espírito fique inquieto com coisas que a gente vê acontecer. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Estar aqui, Deus, não é somente um privilégio, mas também, Deus, é um convite à responsabilidade.
a responsabilidade, Deus, de sair daqui depois de tudo que ouvimos e fazermos muita coisa diferente, Deus. Muita coisa diferente. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser agentes da grande missão, que é a tua missão. Nós queremos ser coparticipantes, Deus, de algo maior, algo além da gente. E te pedimos que o Senhor possa colocar isso no nosso coração, que o Senhor possa abençoar o que essa galera aqui já escreveu no papel, que o Senhor possa visitar as pessoas o qual nós já estamos pensando que podem fazer parte disso, Pai. Que o Senhor possa nos impulsionar, que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir, Senhor, para sermos igreja que se conecta com a cultura e faz a diferença aonde está. Nós queremos sair das portas da nossa igreja, nós queremos ser igreja aonde nós estivermos, Deus, por onde nós estivermos, com a nossa família, no nosso prédio, no nosso bairro, na nossa cidade, aonde a gente estiver, Deus, tudo é a respeito do Senhor. E é por isso que nós oramos e já te agradecemos com a certeza que o que o Senhor decidir, sendo tu o Senhor das nossas vidas, sempre será o melhor. Amém, Jesus.